Eu sentava pra comer um negócio, eu comia um pacote de bolacha Bono. E aí eu Uma caixa comecei. de Uma bis, caixa de essas coisas. bis, era super assim, sabe? Um pacote de Pringles, de Ruffles. Mas Bono era de lei, era todo dia. E aí eu comecei a treinar e eu via que o meu corpo não tava dando conta de fazer o que eu queria fazer. Em questão de disposição, de força, De de resultado. resultado. E aí eu falei, meu, essa conta não vai fechar. E aí foi quando eu procurei nutricionista pela primeira vez. Na verdade, eu procurei na época até nutrólogos, mas eu não tive uma experiência muito bacana em relação a isso. E aí depois eu migrei pro nutricionista, né? E aí foi quando tudo começou a mudar, né? Que foi isso que você falou, tipo, então tá, eu vou usar qual combustível para conseguir chegar onde eu quero e ter os resultados que eu espero, né? E aí mudou tudo. Mudou a água, mudou a alimentação, mudou sono. Foi exatamente o que você falou, é uma coisa que vai puxando a outra naturalmente. Acho que não tem como ser diferente. E aí nesse percurso, você falou, eu quero fazer nutrição. É. Na verdade, Porque assim, ó, vamos contextualizar. vamos. Você se formou em história e depois você foi fazer nutrição logo na emenda de um curso para o outro. Isso. Então, assim, você já estava decidida a fazer nutrição antes? Não foi assim, você formou em história, não quero isso, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, eu já estava decidida. Quando eu falei que eu não ia voltar, a Você já intenção queria era já nutrição. voltar para já começar a nutrição no meio do ano, assim, entendeu? Quando eu falei, meu, não volto para a história, a intenção era já ir para nutrição. Então, quando eu terminei, quando eu me formei, eu já tinha decidido que eu queria fazer. E foi uma coisa muito pessoal, assim, que me fez querer ir pra nutrição. Não foi nem tanto, tipo, pensando em carreira, pensando, sabe? Foram experiências pessoais que eu tive que eu falei, meu, eu, de novo, igual no professor, eu falei, eu quero poder fazer isso por alguém. E eu parei pra pensar que, tipo assim, todas as profissões que eu pensei em fazer em algum momento da minha vida foi no sentido de eu quero poder ajudar as pessoas. E aí, então, tipo assim, eu vi que essa meta principal ela ia poder continuar, né? Fosse na história, na nutrição, enfim. Cada um a gente ajuda de um jeito, mas eu acho que em todas a gente acaba ajudando, né? É, se o propósito dentro de você tá ajudar as pessoas, se você se sente bem assim, Uhum. você, de alguma maneira, vai cair na sua frente uma possibilidade de você Com fazer. certeza. E aí o meu avô, quando eu era pequena ainda, assim, ele ficou muito doente e o que fez ele sair da cama de hospital e voltar para academia foi a nutrição, foi a suplementação que ele fez, a alimentação que ele mudou e ele saiu assim de acamado para musculação com meu pai, assim, de volta. E eu Legal. lembro que eu achei isso muito legal. Depois eu tive um problema pessoal com um nutrólogo, dois nutrólogos, na verdade, em questão, que eu falei que eu queria ganhar massa, mas que eu não queria mexer com anabolizante, com nada dessas coisas. E, tô essa fórmula mágica aqui, ó, ela vai te ajudar a conseguir seus objetivos. E eu, na inocência, fui. E o meu fígado foi para lá na estratosfera, assim. Fui É fazer uns mesmo, mas assim, o exames. que era essa fórmula Eu não sei mágica? explicar até hoje o que era essa fórmula mágica. Eu sei que era uma fórmula assim que eu mandei manipular em farmácia de manipulação normal no primeiro mês. No segundo mês eu já não achei mais pra manipular. Minha mãe falou alguma coisa tá estranha nisso, né? Então, tipo, eu moro com a minha mãe, ela acompanha tudo. Ela falou: Meu, se fosse uma coisa de boaça, você ia achar pra mandar manipular de boaça. E aí eu fui fazer uns exames de rotina na ginecologista pra pôr DIU. Quando ela pegou meu TJ e meu TGP, ela falou: Jade, o que você tá tomando pra academia? Daí eu falei: O que foi? Ela falou: Seu fígado tá pedindo arrego, menina, o que tá acontecendo? E aí eu Rapaz, falei: Meu, eu sei o que tá acontecendo. E daí na época eu mostrei a formulação pra ela. ela E assustou. ela falou: Meu, para agora. Agora. E daí foi quando eu saí de lá e falei: Meu, então eu vou num nutricionista. Vamos fazer um negócio, né? E aí eu vi que, assim, eu tive resultados muito mais rápidos com a minha alimentação e com os meus hábitos do É que com a impressionante. suplementação, entendeu? Que É tava, impressionante. tipo, indo contra tudo aquilo. E aí eu falei, eu vou fazer isso. É, porque assim, o suplemento nessa linha que você tá falando devia ser alguma coisa É, pré-hormonal, com hormonal. certeza. É, É que não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, é, né? É que outro é rolê. outro rolê. Mas assim, não adianta você tomar uma. Por exemplo, galera, vamos falar isso aqui, ó. Ah, a gente fala, creatina te dá força, creatina melhora a disposição, creatina melhora o seu desempenho. Oh, que legal, creatina. Isso é tudo verdade. Só que não adianta você ir lá ter desempenho bom na academia. Nossa, eu tenho disposição, eu vou lá, levanto um monte de peso. Aí você chega em casa e não bate sua meta de proteína.
Você não come a quantidade de proteína adequada que é o necessário para construção muscular. Você joga o seu treino fora. E aí, tipo assim, E eu a lembro... nutrição que te dá isso, né? E eu lembro que, assim, eu tava numa dieta super restrita, querendo ganhar massa e fazendo... Nossa, E tava uma totalmente bagunça, incoerente. totalmente incoerente. E na época eu era completamente leiga, né? E aí, quando eu fui em busca de um nutricionista e eu vi as coisas mudarem drasticamente em coisas, assim, muito rápidas, em questão de disposição e depois na parte estética mesmo, assim, de eu ganhar a massa que eu tanto queria ganhar, com a minha alimentação e com os meus hábitos, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer de hoje em diante. E eu falei, eu vou fazer nutrição. E aí foi assim, foi pela minha experiência negativa em relação a isso que eu falei, eu quero fazer isso e eu quero ser uma profissional ética e coerente, né? Porque não era o que Muito tinha sido legal. comigo. Aí eu falei, então eu vou mudar. E foi assim, uma virada de chave, que hoje eu falo, como eu nunca pensei nisso antes, sabe? Eu acho que é assim, o curso dos meus sonhos e eu nunca pensei nisso antes. Eu precisei ter essa experiência E, pra dar esse e estalo. todo mundo tem que ter esse conhecimento. Ó, eu vou aproveitar, eu preciso falar isso aqui, galera, ó. Se você tiver a oportunidade de fazer o Trilha do Estudante, o primeiro módulo, você já vai ter 11 aulas ali sobre alimentação, no qual a gente ensina para você contagem de calorias específica para você, a sua contagem de proteínas, os alimentos interessantes incluir na dieta, aqueles interessantes você tirar, uma ideia de cardápio, toda essa parte de aprendizado que a gente está conversando que faz diferença pra caramba no seu resultado de academia, na sua disposição, no seu desempenho em prova, tá lá. Isso é o módulo 1. Para você ter uma ideia, o curso Trilha do Estudante tem 8 módulos, porque tem a parte de sono, de exercício, de inteligência emocional, estratégias de execução de prova. Serve para você que é vestibulando, tem o Trilha do Estudante vestibular, tem o Trilha do Estudante concursos e tem o Trilha do Estudante universitário. Então, depende de onde você está, tem a trilha certa ali para você fazer. Mas vamos lá, a gente vai bater mais um papo aqui com a Jade, que tá muito legal, dá vontade de ficar conversando. Quando a gente engata esse papo, né, de falar dessa área, a gente se sente, nossa, dá vontade de nunca mais parar, porque É muito nós gostoso. estamos muito na sinergia. Tem algum alimento que você introduziu e você fala, cara, isso aqui muda a minha vida, você gosta muito, porque se você sai do paladar infantil para um novo, você assusta, né? Você não estava acostumada. Aí tem alguma coisa que você colocou nova, tipo, sei lá, brócolis. Cara, brócolis é muito gostoso. Que você indica para quem tem esse paladar e está com dificuldade de migrar. Que rapidão, essa mudança não é fácil para muita gente. Muita gente fala para mim, ô João, eu tenho um paladar infantil. Tá, mas vamos tentar seguir um caminho. Para você, que caminho que foi te ajudando, assim, para uma receita, sei lá? Dessa parte de legumes, frutas e tudo mais, eu gosto de coisas que são mais crocantes. Então, por exemplo, o legume eu comecei a fazer assado ao invés de fazer cozido, coisas assim, que eu percebi que a textura também interferia, não só o sabor em si. Tipo brócolis com aquela textura da Pringles. Aquela crocância que você tá mastigando uma bolacha. Dá uma enganada. E aí depois passou, e hoje eu como tanto cozido quanto assado, mas no começo foi muito mais fácil o assado. E uma coisa que eu falei, eu jurava que eu nunca ia conseguir comer, e hoje eu adoro, é iogurte. Que legal, Eu não né? conseguia comer de jeito nenhum. Aí eu fiz aquela, o overnight que eles chamam, sabe? Que você põe aveia, chia, deixa de um dia pro outro. Sim, aí vira uma, E aí vira um uma mousse mingalzão, lá, um né? mousse, sei lá, e aí eu ponho whey e, vai que vai. Comeria o dia inteiro. Igual a bolacha antigamente. E eu nunca achei que eu fosse conseguir comer. E o whey, é que o whey protein é uma coisa difícil de acertar a mão, né? Porque tem várias marcas e nem tanto pelas marcas, mas pelo modo de preparo do whey, de processamento dele. Tem alguns que são meio carniça, assim, sabe? Com todo respeito. E tem uns que são muito gostosos. Quando você acerta a mão num whey que é gostoso, principalmente aqueles hidrolisados já, né? Não os concentrados. Eu nem vou falar marca aqui, eu não vou fazer merchan de marca que não é minha, tá, gente? O dia que eu tiver um whey super Aí a story, gente fala a dele. gente fala dele aqui. Mas, um whey da hora com iogurte, se fazer essa mistura, vira uma baita de uma sobremesa de caloria adequada. Não vou falar que é baixa, porque não é irrisório, mas é baixa perto da maioria das sobremesas. Proteico lá no talo, é excelente opção, super fácil. Super te sacia? Sacia. Errei a conjugação, mas enfim, tipo... Super fácil de saciar. É super né? gostoso, eu jurava, eu comia iogurte e falava, nossa, que negócio azedo, como vocês conseguem comer isso? E foi uma coisa que foi legal na introdução. Então fica essa dica pra você que quer mudar do paladar mais infantil, ou um iogurte com whey,
Crocância, air fryer vai ajudar pra caramba nisso aí, né? Transformar as coisas em crocantes, né? Brócolis, mandioca e tal, e vai por aí. Daí tudo pro forno ou pra air fryer fica crocante e fica muito mais fácil de comer. Legal pra caramba. Gente, ó, pô, o papo tá se encerrando porque nós falamos muito já, queríamos continuar, mas nós temos o nosso tempo aqui. A gente nem falou muito sobre a trajetória da Jade no cursinho especificamente, mas como que foi a jornada dela pós-cursinho, que foi muito legal. História, letras, história de novo, nutrição. E a gente foi compreendendo como que essas faculdades mudaram a vida dela, o que fizeram de sentido. Foi uma mensagem muito legal. Jade, primeiramente agradecer muito o seu tempo, esse bate-papo foi muito massa, né? Muito na minha linha também do que eu gosto de conversar para minha vida. Então, assim, gratidão pra caramba. E gostaria que você, dentro de tudo isso que a gente conversou, deixasse aí uma mensagem final para quem nos acompanha, seja lá qual for, você pode falar. Ai, meu Deus. Primeiro, agradecer, João. O convite foi uma delícia estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou. Foi o que eu te falei. Eu sou uma grande admiradora dos seus projetos e poder fazer parte de um deles foi muito gostoso. Muito obrigada. E a mensagem que eu deixo, eu acho que foi isso que a gente falou em relação a você encontrar caminhos do meio, em que você se sinta, né, confortável para fazer e manter a sua disciplina, a qualidade da forma, né, com que você faz as coisas. E, tá aberto a mudanças, porque foi aquilo que você falou, né? A gente tem um certo receio de, às vezes, a gente tá dando um passo para trás, e como vai ser. O desconhecido causa muito medo, né? E eu acho que quando a gente tá aberto a mudanças, as coisas acontecem de uma forma muito diferente. Então, acho que é isso. Se você prestou alguma coisa e quer mudar, se permita mudar. Se você tá prestando algum curso que você ainda não tem certeza, se permita conhecer, né? Seja já indo fazer, seja mais um ano de cursinho. Eu acho que a questão aí é a gente se permitir acertar e errar, porque é como a vida é feita, né? Legal demais. E essa é uma das ideias do Super Study Podcast, é a gente falar sobre carreiras, sobre cursos diversos, para abrir a sua mente, para ajudar você nas escolhas que podem impactar profundamente na sua vida. Muito obrigado por ter estado conosco aqui. Não perca, a gente tem em breve mais um episódio do Super Study Podcast. Valeu! Você sabia que passar em medicina tem várias estratégias e tem uma super inusitada que foi aplicada pela Emanuele Queiroz. Quer conhecer essa estratégia? Não perca o próximo episódio do Super Study Podcast. Já se inscreva aqui e ative as notificações que a gente vai falar para você. Valeu por você ter acompanhado o Super Study Podcast. Queria deixar aqui o meu agradecimento para o His Branding, o estúdio aqui no qual a gente grava o nosso podcast. Eles dão todo o suporte para a gente na parte tecnológica, na parte de estratégia de marketing, toda essa parte digital pode deixar que a galera cuida para você. Então, se você tem interesse em ter um podcast, em participar, você tem que conhecer. Vem rápido aí com a gente.